Queridos seguidores do meu canal do irmão Oséias Xavier, esse que vos fala, este canal aqui é canal de bênção, canal de louvor e reflexão, bênção da parte do Senhor para a sua vida. Queridos, vamos meditar num versículo da palavra do Senhor, livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 4, diz assim: Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Um texto, uma passagem muito conhecida pelos irmãos, pelos aqueles que leem a Bíblia, pelos aqueles que ouvem pregações, porque várias pregações são feitas com esse texto da palavra do Senhor. No versículo 1 de Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel disse: Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é que Ezequiel era um homem de Deus, mas que o próprio Espírito de Deus levou ele para um vale, para uma situação difícil. Aleluia, glória a Deus, uma situação difícil que ele ia passar. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo profeta do Senhor, mesmo sendo um líder consagrado por Deus ou uma ovelha chamada por Deus, nós vamos passar por vale e por momento difícil, até porque são os momentos difíceis que nos faz crentes fortes na presença do Senhor. Então Ezequiel disse assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito a um vale que estava cheio de ossos. E me fez rodear sobre aquele vale. E depois ele me fez uma pergunta: poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabe. Ele ficou sem assunto nenhum, sem ter o que dizer naquele momento, porque o vale, aos olhos humanos, era irreversível, não tem condição daqueles ossos voltar a viver, porque estava seco e não tinha vida. Então ele preferiu dizer assim: Senhor Jeová, tu sabe, porque tu és o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, tu foi quem fizeste isso, então Senhor Jeová, tu sabes. Então o versículo 4 de Ezequiel 37 vai dizer assim: Então ele me disse, profetiza sobre esse vale e sobre esses ossos e diga, ouvi a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. O que é que o Senhor Jesus Cristo quer que a gente faça no momento difícil, querido? É que a gente não murmure. Mesmo que a gente esteja no meio de um vale, mesmo que a gente esteja no meio de uma situação difícil de sair, difícil de explicar, difícil de conduzir, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não quer que a gente reclame, porque quanto mais murmuração, quanto mais reclamar, mais difícil fica. Então o que é que nós temos que fazer na hora da dificuldade no vale que nós estamos passando? A receita de Jeová é: profetiza sobre esses ossos e diga o que você quer que aconteça. Se você não sabe o que é que você quer que aconteça, então eu vou te dizer: profetiza que vai criar nervo, que vai criar pele, que vai criar carne. Profetiza que vai entrar o Espírito, profetiza uma coisa boa. Porque às vezes nós estamos no meio do vale, no meio da situação difícil, e em vez de a gente profetizar uma coisa boa, a gente profetiza que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que aos meus olhos aquilo ali não vai mais acontecer, que aos meus olhos, do jeito que aos seus olhos não tem condição mesmo não. Nós temos que olhar com os olhos espirituais da parte de Deus, e quando a gente vê com os olhos da fé, com os olhos espirituais, a gente profetiza o que quer que aconteça. E Ezequiel disse assim: e eu profetizei como foi me dado a ordem. Então ele fez conforme o Senhor disse. Então ele poderia estar murmurando, mas naquele momento ele parou e disse assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Entrará em vós nervo, carne, entrará pele. Aleluia, glória a Deus. Vai criar.
porque o Senhor Jesus Cristo está me mandando eu parar de murmurar neste momento para que eu venha profetizar. Então Ele está mandando você profetizar sobre essa situação, meu irmão e minha irmã. Em vez de ficar murmurando, diga o que você quer que aconteça, diga que seu filho vai voltar, que sua filha vai se firmar no Evangelho, que o seu esposo vai aceitar Jesus como Salvador. Não reclama, não murmura, faça como o Senhor disse, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre esse vale, profetiza o que você quer que aconteça e você vai ver o grande rebuliço que vai acontecer na história da tua vida. Não murmure, tão somente profetiza, Ezequiel, e que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Até lá, glória a Deus.